Vamos ler Marcos, capítulo 1, a partir do verso 21. Entraram em Cafarnaum. Marcos 1, 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Você percebe que os espíritos eles não saem de mansinho. E todos se maravilharam ao ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Uma nova doutrina com autoridade. Pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E correu a sua fama por toda a região da Galileia. Amém? Diga assim: graças a Deus pela palavra de Deus. Queria pedir a gentileza da pastora fazer uma oração pela igreja nesse momento. Eu queria que você abrisse as mãos e dissesse ao Senhor: fala comigo nessa manhã, eu preciso ouvir a tua voz. Obrigado. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora pela tua palavra que foi lida. E agora nós pedimos que o Senhor fale conosco. E desde já eu quebro toda resistência no mundo espiritual, todo espírito que rouba a palavra, todo espírito que luta para distrair o teu povo. Nós amarramos agora e declaramos a presença de Jesus neste lugar, declaramos a presença dos anjos aqui, anjos ministradores que ministram pelos servos do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, toda mente cativa ao Espírito Santo de Deus agora, nós te abençoamos em nome de Jesus. Obrigado, você pode sentar diante do Senhor. No livro de Marcos, depois da chamada dos discípulos de Jesus, esse é o primeiro momento em que Jesus prega no livro de Marcos. É como se fosse a primeira ida dele à sinagoga, pelo menos na história, de acordo com Marcos. Eu queria que você pensasse um minutinho, esse é o meu primeiro ponto nessa manhã, sobre o que aconteceu antes de Jesus pregar naquela sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus morou. E a sinagoga era a igreja da cidade onde eles se reuniam. E antes de Jesus nascer, aquela sinagoga já existia. Jesus está com 30 anos e ele está começando o seu ministério e é a primeira vez que ele vai pregar na sinagoga. Agora, por favor, preste atenção no seguinte: se você morasse em Cafarnaum e você já tivesse frequentado aquela sinagoga, você já teria ouvido várias mensagens ali. Vários pregadores já tinham passado por ali. Vários homens de Deus. Porque mulher não pregava naquela época. E alguém diz: glória a Deus que hoje elas pregam. Yes. Porque a mulher não pregava naquela época. Mas vários homens de Deus, honestamente, já haviam pregado naquele lugar. Estudiosos da palavra de Deus, escribas, fariseus. O povo já tinha estudado a palavra ali muitas vezes, já tinha meditado, renovado talvez seu compromisso em obedecer à Bíblia, naquelas pregações, anos e anos de pregação naquela sinagoga. Eu vou te falar o que nunca tinha acontecido naquela sinagoga antes de Jesus pregar. Nenhum pregador que passou por lá incomodou o mundo espiritual. Nenhum pregador que passou naquela sinagoga foi suficientemente audacioso no mundo espiritual para incomodar os demônios que, por sinal, estavam naqueles cultos o tempo todo. Você não pode imaginar que os espíritos estão presentes em vários cultos, em várias igrejas, e eles não se incomodam. Aliás, eles não são incomodados por ninguém. Porque não chegou ninguém como Jesus, que além de ter um sermão, tinha uma visão do mundo espiritual. E o título da minha mensagem nessa manhã é: por favor, pare de ignorar o mundo espiritual. Porque de acordo com a pregação de Jesus, quando ele entra na sinagoga, irmã Deusinete,
E deixa eu te falar, eu cancelo a obra daquele espírito que está tentando te machucar. Eu cancelo a obra dele no nome de Jesus. Eu proíbo ele de te derrubar de novo naquela casa. É a segunda vez que ela cai dentro da casa. E ela está aqui hoje. Eu cancelo essa obra na tua vida. E ele está me ouvindo, ele não é surdo. Eu declaro ele cancelado em nome de Jesus. Deixa eu te falar. Vários pregadores passaram em Cafarnaum, mas nenhum deles incomodou os demônios que estavam no povo. Ah, gente, eu já passei por igreja assim. Demônio canta no culto, senta no culto, entra no culto, fica até no final do culto, fica depois do culto, vai para o cafezinho depois do culto, e ninguém tira ele de lá. Não tira porque nós, como igreja, aprendemos a ignorar o mundo espiritual. E Jesus, quando ele entra em Cafarnaum, ele quebra o paradigma da religião sem espiritualidade. E espiritualidade que eu estou querendo dizer aqui não é chorar no culto, não é sentir a presença de Deus, não é cair no louvor, não é cair no espírito, não é falar em línguas. Espiritualidade aqui é enxergar o mundo espiritual, é enfrentar o mundo espiritual, é mexer com o mundo espiritual, onde está a raiz dos problemas. Jesus começa o seu ministério na raiz do problema, enfrentando o mundo espiritual. Ele não tinha apenas um sermão para pregar. Porque, irmão, sermão, todos os que pregaram antes dele tinham. Bons. Irmão Jorge, com certeza eram bons. Fariseus estudiosos. Mestres na palavra. Mas a autoridade espiritual para enfrentar o mundo espiritual, nenhum deles jamais tinha incomodado nenhum dos demônios que visitaram a sinagoga. Jesus é um pregador espiritual, mas ele não chora. Não tem nenhum registro de Jesus pregando e chorando. Não tem nenhum registro de Jesus pregando e falando em línguas. Não tem nenhum registro de Jesus caindo no poder, mas ele ataca os demônios na sua pregação. Ele não tem só um sermão. Porque a verdadeira proclamação do reino de Deus, presta atenção, alguém diga comigo, reino. Então, para começar, já entrou em guerra. Como é que você fala de reino, de Deus, sendo que nós estamos vivendo no meio de um reino, onde tem um outro príncipe, que Jesus denunciou esse príncipe, e você entra no território dele, pregando um outro reino, e não tem guerra. Eu não entendo a tua pregação, eu não entendo. Mas Jesus, quando ele começa a falar do reino de Deus, os demônios começam a ficar com raiva. Por que ele está trazendo reino? Nós que governamos aqui, nós é que seguramos as pessoas, nós é que dominamos a região, nós que estamos nesse povo, eles são religiosos, eles vão no culto, eles fazem a Páscoa, eles fazem a festa dos tabernáculos, eles são religiosos, mas nós estamos lá controlando a vida deles. Agora Jesus chega e os demônios dizem, nós vamos ter que sair. Nós vamos ter que manifestar, nós vamos ter que... E aí, onde Jesus está pregando, os demônios se manifestam. Porque ele não tem apenas um sermão. Jesus não é um pregador psicológico. Ele não trabalha no nível da alma. Ele é espiritual. Ele ataca o nível dos espíritos. Ele não prega para o cérebro das pessoas, muito menos para as almas delas. Ele mexe com o mundo espiritual. Jesus, quando ele prega, ele incomoda os demônios. No versículo 22 do texto que eu li, diz, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade. Para um pouquinho comigo aqui, porque autoridade espiritual não incomoda pessoas, mas a autoridade espiritual incomoda demônios. E é isso que a igreja precisa, ser espiritual. Nós não somos uma entidade psicológica. Nós não somos. Nós também não somos escola, para encher a cabeça das pessoas de conceito. Nós não somos. Nós não somos nem escola, nós não somos só instituição de educação, e nós não somos instituição de cuidado psicológico. Embora que nós fazemos essas coisas. Mas a nossa essência primária é espiritual.
Quantos testemunhos eu já ouvi de gente que chegou no estacionamento, ficou lá embaixo e não conseguiu subir? Eu te pergunto, qual o problema de não conseguir subir? Senão os demônios que estão dizendo para ele, se você subir eu vou ter problema, não pode subir. Quem foi que contou esse testemunho? Alguém aqui? Que ficava lá embaixo. A Ellen. Ela ficava no carro lá embaixo, ela vinha para a igreja. Mas quando ela chegava lá embaixo, o diabo, não, ali tem fogo. Se eu entrar ali, eu vou ser exposto. Eu não posso deixar você entrar ali. Demônio esperto, cara esperto, esse demônio. Porque ele sabe que se ele entrar aqui dentro, vai ter um fogo aqui dentro. Não vai ter só um sermão para a cabeça da pessoa, vai ter um fogo aqui dentro. Jesus prega para estabelecer o reino de Deus, que é um reino espiritual sobre outro reino espiritual. Ele prega para confrontar aquilo que prende as almas dos homens, que é o valente. Mateus 12, 29. Você não pode entrar na casa do valente. Jesus está falando sobre o cenário que é pregar, o cenário que é vir à igreja cantar, o cenário que é sair da igreja para vir à igreja é entrar na casa do valente. Ou você acha que o mundo é o quê? Senão o lugar onde Satanás prende as pessoas. Jesus diz para você roubar os bens que estão na mão do valente, você tem que amarrar o valente. Eu te pergunto, você já amarrou o valente? Ou você acha que vir à igreja? Vir à igreja é uma coisa light, nice, romantic, inspiring. Tem esse lado, mas não é isso não, filho. Vir à igreja é dizer para o diabo, ei, estou entrando no seu território. Ele fala, mas você não vai entrar aqui não, camarada. Vou entrar, vou. Não, você não vai vir aqui não, eu vou botar uma doença em você. Você não vai nem levantar o braço. Eu vou. Vir à igreja é para guerreiro. Servir a Deus todo domingo na igreja é para guerreiro. É para quem entende que não está lidando com homens. É para quem entende que está lidando com o reino das trevas. É para quem entende, eu não sou psicólogo, eu sou um espiritual. Eu não sou pregador, eu sou uma pessoa que mexe com o mundo espiritual. Vir à igreja é saber que Jesus veio pregar um reino que está se impondo sobre um outro reino que já estava lá. E esse reino maligno prende as pessoas. Jesus tem consciência de que a pregação apenas não liberta. Ele está ali para expulsar os demônios, além de pregar um sermão. Essa manhã eu não estou aqui só para pregar um sermão. Eu estou aqui confrontando os espíritos que querem prender a sua vida, querem roubar os dízimos, querem impedir você de vir, querem colocar doença em você, querem derrubar você da escada. Eu estou aqui como um homem espiritual, que eu tenho consciência de que eu tenho uma autoridade espiritual. Eu não quero estar aqui como um dos fariseus que pregaram antes de Jesus naquela sinagoga. Eu quero estar aqui como um homem que sabe que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra o mundo espiritual que prende as pessoas. Deixa eu dizer algo para você. Jesus prega enfrentando aquele que ele enfrentou antes de sair para pregar. Quem entendeu o que eu falei? Vou repetir. Jesus prega, quando ele prega enfrentando aquele que ele enfrentou no deserto antes de ele sair para pregar. Engraçado que, você sabe qual é a nossa experiência ministerial? Seminário. O nosso deserto com o diabo é seminário. Isso não é preparação para ministério. Porque não tem nada num seminário que mostra para você o terreno que você vai trabalhar. Absolutamente nada. O seminário te ensina a fazer um sermão, mas ele não te ensina a enfrentar o mundo espiritual. O seminário de Jesus foi no deserto. E o professor de Jesus? O próprio. E o que Deus estava dizendo para aquele homem, Jesus, é isso que você vai enfrentar quando for curar as pessoas. São demônios de enfermidade. É ele que você vai enfrentar quando for pregar e eles não querem te ouvir, porque é ele que domina a mente delas. É ele que você vai enfrentar quando ele morrer e você tiver que ressuscitar, porque o que você vai enfrentar é o espírito da morte dos que morreram.
É ele que você vai enfrentar quando endemoniados caírem, espumando pela boca, no meio da tua pregação. É ele que você vai enfrentar quando você entrar no ministério. E Jesus sai para pregar consciente, porque antes de pregar para qualquer ser humano, ele lidou com o diabo primeiro. Eu quero perguntar para você: você tem lidado com o diabo? Ou você deixa ele lidar com você? E uma das coisas, uma das duas. Ou você lida com ele, ou é ele que está lidando com você. Não tem saída. A minha pregação nessa manhã é: por favor, pare de ignorar o mundo espiritual. Jesus prega enfrentando aquele que os guerreiros espirituais do Velho Testamento enfrentaram. Eu quero perguntar, quando você lê Êxodo, Moisés tirando o povo do Egito, eu te pergunto, quem é que Moisés está enfrentando em Faraó? Quem é? Se não os principados do Egito. Quando Deus manda as trevas, quando Deus manda as rãs, quando Deus destrói a plantação do Egito, quando Deus mata os primogênitos, quem é que Deus está usando Moisés? Deus está dizendo para Moisés: você tem uma guerra na tua frente, vai lá, enfrenta os príncipes do Egito, aprende o que é guerra espiritual. Aí Moisés tira o povo do Egito. Sabe por quê? É incrível aquela negociação de Faraó com Moisés. Eu deixo os homens irem, e o diabo é assim. Quando ele vê que ele está perdendo, ele cede um pouquinho só, para você pensar que está liberto. Eu deixo os homens ir, mas fica as mulheres, as crianças. E Moisés: não, companheiro, você está pensando, que tipo de libertador você acha que eu sou? Você acha que eu sou aquele pastor que você engana? Que você sai um demônio e fica 30 lá? Não, vai sair todos daí. E Moisés vira para Faraó e diz assim: não vai ficar nenhuma unha. E aí, em várias negociações de Moisés com Faraó, tem uma hora que Faraó diz assim: vai, leva os homens, as mulheres e as crianças, mas deixa o gado. Olha como Satanás é negociador. Dinheiro você não leva. Eu deixo você ser crente, mas você vai ficar quebrado. Você não vai ter dinheiro para servir, você não vai ter dinheiro para dar oferta, você não vai ter dinheiro para dar dízimo, você vai viver quebrado, porque as ovelhas, as vacas ficam aqui. Você tem que ter alguma coisa presa no Egito para você poder voltar para cá. E se eu deixar tuas finanças presas na minha mão, tu vai largar a igreja e vai voltar para mim. Moisés chega para Faraó e fala: não, você está pensando que tipo de libertador você acha que eu sou, rapaz? Você acha que eu fui formado numa escolinha qualquer? Eu encontrei, foi uma sarça no deserto, rapaz. Minha vara eu joguei no chão, ela virou cobra. Eu já enfrentei a cobra. Eu já peguei a cobra pelo rabo. Você está pensando o quê? Não vai ficar uma unha. Você vai largar o povo, as mulheres, os homens e as finanças. Sabe por quê? Nós vamos servir a Deus, é desse gado que nós vamos oferecer para Ele. Você não vai prender nada. Quem você acha que Moisés está enfrentando? Moisés não é como aqueles pregadores da sinagoga de Cafarnaum. Não é? Jesus enfrenta a mesma pessoa que os velhos santos do Velho Testamento enfrentaram. Quem você acha que Elias enfrentou? Quando ele chegou no Monte Carmelo, o altar do Senhor destruído e o altar de Baal desse tamanho, pedrinhas novas, ladrilho, brilhando. A casa de Baal era cheia. Baal domina a região, o altar de Baal era gordo. E Elias falou: pode oferecer o boi de vocês primeiro. Vocês não têm ideia do desgaste de Elias depois que aquele fogo caiu naquele altar. Porque Elias enfrentou os principais daquele momento e ele matou 850 homens depois que o fogo desceu sobre o altar. Ele levou aqueles profetas na beira do ribeiro e ele degolou 850 homens. Isso é guerra espiritual. Se você não lida com o mundo espiritual, você é apenas um religioso. Eu te pergunto, quantas pessoas assistiram à sinagoga de Cafarnaum e nunca foram libertos? Aquele próprio jovem que caiu endemoniado no dia, provavelmente era um homem fiel na sinagoga. Jesus enfrentou a mesma pessoa
que Davi enfrentou quando ele tocava aquela harpa. Quando Davi tocava aquela harpa, ele tocava contra quem? Ele estava tentando fazer Saul dormir? Era isso? Ele estava tentando trazer uma atmosfera light no palácio? Era isso? Davi estava enfrentando um demônio na vida do rei. Um demônio que queria matar Davi, um demônio que jogava lanças na parede para encravar Davi. Deixa eu dizer para você, como é que você faz o ministério? Quando você vem cantar aqui na frente, você está cantando para quem? Quando você pega o microfone, você está enfrentando quem? Você sabe quem você está enfrentando? Você acha que está falando com as pessoas? Quando você entra aqui que levanta as mãos, você acha que está fazendo algo para completar o que o povo está fazendo, ou você está confrontando o mundo espiritual no levantar das suas mãos? Você tem consciência disso? Que quando você sai desse banco e vem caminhando por esse corredor com o seu dízimo na mão, que você está andando para cá, o diabo está rangendo os dentes atrás de você, e você fala, pode ranger mesmo, mas eu vou entregar. Fica com raiva, mas eu vou entregar. Aqui, ó, eu vim fortalecer o altar do Senhor. Aqui, você não vai fazer nada, eu vou entregar. E você volta. Você tem consciência do que você está fazendo? Ou você acha que o que acontece aqui é só aqui que está acontecendo? Deixa eu acordar você nessa manhã. Abra os seus olhos para o mundo espiritual. A dificuldade de você vir ao culto não é porque você é preguiçoso. Um irmão falou para mim, pastor, sou um relaxado. Eu falei, não fale isso. Pastor, sou um sem vergonha. Eu venho na igreja um dia, eu fico 3 sem... Não é você. Não é você. Tem um espírito que te prende. E enquanto você disser que você é o sem vergonha, você nunca pega ele. Mas no momento em que você olhar o demônio nos olhos e falar, então é você... Então era você o tempo todo. Você já fez isso? Não. Aqui está o meu problema com os crentes. O meu problema com os crentes. Meu problema com os crentes é que eles dão muita permissão ao inimigo de fazer as coisas. E eles não enfrentam ele e dizem assim, not anymore. Not anymore. Você fez até agora. Estou te falando, você não vai fazer mais isso. Porque eu estou te falando. Quando você fala com a pessoa certa, você tem a resposta certa. Enquanto você fica falando mal do adolescente porque ele é rebelde, você pegou o espírito de rebeldia. Eu não, nem vi. Claro, então ele vai continuar sendo rebelde, você nem enxerga. E o patrão que não me paga. Você já pegou o demônio que segura o teu dinheiro lá? Eu não sabia. Pois é, então deixa o dinheiro lá, você merece o dinheiro ficar preso lá. Porque você não sabe enfrentar o mundo espiritual. Porque você ignora o mundo espiritual. A pregação de Jesus confronta o mundo espiritual. A primeira evidência é a autoridade dele. Quem deve aparecer quando nós pregamos é os demônios. Quem deve aparecer quando nós ministramos são os demônios. Nós pregamos esperando que as pessoas se manifestem. Jesus não. Jesus não frequentou seminário. Jesus enfrentou foi o deserto. Nós ignoramos o mundo espiritual e não é de admirar que nós não temos muito resultado no que nós fazemos. Mas deixa eu dizer para você, nós lidamos com uma obra espiritual. Alguém aponta para o púlpito, se você puder, por gentileza, eu vou incomodar você de novo, aponta para esse altar aqui, porque eu vou sair do altar, sabe por quê? Eu não sou o altar, e eu não sou a pessoa importante desse altar, mas aponta para o altar, porque há uma unção de Deus aqui, e é o próprio Deus que se reúne, que está aberto em cima desse altar, é a palavra do Deus vivo, é a palavra do Deus vivo, Ele está falando aqui. Você sabe quem está nesse altar? É o próprio Espírito Santo. Você sabe que os anjos do Senhor estão nesse altar, porque há um fogo aqui nesse altar? Você sabe que o altar é temido, o altar confronta, o altar liberta, o altar progride, o altar faz a obra de Deus, porque nós lidamos, diga comigo, nós lidamos com uma obra espiritual. Quando eu estou atrás desse altar, eu sei que não sou eu, mas é o Espírito de Deus. Jesus lida com o mundo espiritual na pregação dele. Sabe por quê? 1 João 3,8 diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo.
Se o nosso ministério, nós não destruímos as obras do diabo, nós não mudamos as obras das pessoas. E a pergunta, quando você vai ministrar para alguém, eu estou falando de pais, ministrando sobre os filhos. Porque os pais chegam para mim e falam, pastor, o que eu faço com esse menino? Eu falei, não tem nada a ver com o menino, filho. Você já pegou o espírito que está usando? Ah, não, pastor, eu não mexo com isso. Jesus, ele não lida com as pessoas. Ele lida com o espiritual. Então, ele destrói. Ele não veio para destruir a obra das pessoas. Ele veio para destruir a obra do diabo. 1 João 3, versículo 8. Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora, deixa eu te falar. Quando você destrói a obra do diabo na vida de uma pessoa, a pessoa muda o comportamento. Agora, você quer que ela mude o comportamento, aí você ensina ela, prega para ela, empurra ela, manipula ela, força ela, xinga ela. Você faz tudo para ela mudar o comportamento, ela não muda, porque você não lida com o espiritual. Gente, nós estamos em pecado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nós ignoramos o mundo espiritual e queremos mudança. Nós ignoramos o espírito do roubo e da miséria, e nós queremos prosperidade. Nós ignoramos os espíritos de perversão sexual que têm vindo de gerações em nossas famílias, e nós queremos que as crianças não manifestem desejos homossexuais. Não tem coisa mais triste para nós como pastores do que ver pais cristãos chegarem para nós com filhos de 12 anos. Incrível. Por que 12 anos, né, pastor? Porque tem que ser depois dos 12. Porque antes dos 12 a criança era pura. Mas agora, ela só quer falar com as meninas amigas. Ela quer ir dormir na casa da amiguinha. E agora os demônios começam a se manifestar a partir dos 12 anos. E os pais nunca enxergaram o mundo espiritual. E quando você senta e vai conversar, a história é, meu avô traiu a minha avó, eu tinha um tio que era homossexual, e os demônios já estavam na família, mas todo mundo ignora. Ignora a atividade que o inimigo fez antes de nós chegarmos lá. Anyway, vamos para frente. A gente ignora o sangue derramado, as violências, as iras, as mortes em nossas famílias. E nós queremos que não hajam acidentes, não hajam abortos, não hajam perdas, não haja morte. Mas nós ignoramos os espíritos, nós ignoramos o medo. Presta atenção, intimidação. Nós ignoramos a síndrome do pânico, ataques de ansiedade, desespero, demônios, demônios, demônios. Nós ignoramos e nós queremos que as pessoas não tenham depressão, não tenham tristeza, não tenham angústia, nem frustração. Nós ignoramos os espíritos de covardia, fraqueza, manipulação, mentira, engano, ingenuidade. E nós queremos que as pessoas sejam inteligentes, que elas tomem decisões boas, que elas sejam espertas. Elas não vão ser, porque nós ignoramos o mundo espiritual. Nós ignoramos aquele que prende a mente delas. Nós precisamos nos arrepender da nossa ingenuidade espiritual, porque nós não usamos de autoridade como Jesus usava quando ele pregava. Nós não expulsamos os demônios, nós não os mandamos sair, porque nós não reconhecemos a presença deles. Por favor, Mateus 10, versículo 1, eu estou terminando. Quando a mensagem é forte demais, é melhor pregar pouco, senão fica muito machucado. Mateus 10, versículo 1, é um versículo que você tem que ter marcado, riscado, decorado, colocado num quadro, gravado no seu coração, a menos que você não quer ser uma pessoa espiritual. Você quer ser uma pessoa religiosa, você tem opção. Existem duas opções. Você pode ser uma pessoa religiosa apenas. O religioso, ele não mexe com o demônio. O religioso não tem problema de ir à igreja todo domingo. O religioso é religioso, ele fica feliz, ele crê em Jesus, ele é religioso, ele vive preso por Satanás, mas ele é religioso. Ele vai na igreja, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é religioso. Ser religioso é cômodo. Ser espiritual não é. Ser espiritual significa que eu enfrento o mundo espiritual. Ser espiritual significa que eu obedeço Mateus capítulo 10, versículo 1, onde o Senhor Jesus, chamando os 12 discípulos, deu-lhes
um banquinho para sentar na igreja. Deu-lhes um nome no hall de membros da igreja, um certificado de batismo e uma vida de 50 anos cristã, sentadinho na igreja, ouvindo pregações. É assim que está na sua Bíblia? Deu-lhes autoridade. E para quê? Para expulsarem os demônios, os espíritos imundos, e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Irmã Grace, levanta a mão. Irmã Deusinete, levanta a sua mão. E a igreja diz comigo: nós ordenamos todo órgão ferido no corpo seja sarado agora, em nome de Jesus. Diz assim: nós te curamos na autoridade do nome de Jesus. Por isso nós declaramos: ser curado em nome de Jesus. Não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo para a gente pedir a Deus, ficar implorando a Deus para Ele curar as pessoas. Não existe um versículo que diz: impeça, implore a Deus para curar as pessoas. A palavra de Deus diz: cure as pessoas, expulse os demônios, cure as enfermidades, use a autoridade que eu dei para vocês. Isso é ser espiritual. Então, por ignorar o mundo espiritual, nós não temos experiência de guerra. Eu vou ler só um texto para você, Lucas 10, 19, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Só queria lembrar mais uma vez, porque eu louvo muito a Deus pelas irmãs que mencionaram nessa manhã o espírito da ofensa. Talvez você que está nos visitando, você que está chegando na igreja, não sabe o que é. Por que a gente fala tanto em ofensa aqui? Porque é um demônio que nós estamos pegando. Nós estamos pegando o espírito escorpião. Serpente só serve para morder e enfiar um veneno em você. Ela não faz isso no corpo, ela faz isso na alma. Ela enfia depressão, ela enfia tristeza, ela enfia desejo de morte, ela enfia suicídio. É para isso que o demônio qualificado serpente serve. E para o que você acha que serve escorpião? Para enfiar um ferrão nas pessoas, que se elas não forem socorridas, o veneno mata. Várias pessoas morrem de picada de escorpião durante um ano no mundo. Muitas pessoas morrem durante um ano no mundo por não chegarem a tempo no hospital, por serem feridos por picadas de escorpião. Essa classe de espíritos, serpentes e escorpiões, Jesus falou que tem que estar debaixo dos nossos pés. Agora você vê eles ferindo as pessoas todos os dias. É ou não é verdade? Esse é o espírito da ofensa que os irmãos estavam se referindo. E a minha pergunta é: você já pegou esse espírito? Você já está em cima dele? Ou ele continua te ferindo e você se sente magoado e ferido e ofendido e magoado? E porque está ofendido e triste, você não faz mais aquilo, você não se envolve mais, você se afasta porque você está ofendido e triste. Quer dizer, você foi ferido, você foi mordido. Mas Deus nos deu autoridade para pisar estes espíritos. Agora, chega de ignorar o mundo espiritual. Essa é a minha última palavra, a minha última frase. Chega de ignorar o mundo espiritual. Chega de não governar no território da minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, no lugar que Deus me deu como autoridade para governar. Chega de não governar o território dado pelo Senhor. Chega de não dizer não ao diabo. Chega de deixar ele fazer tudo o que ele deseja. Alguém diz comigo: chega. Chega. Agora, chega também de esconder os pecados. Vem cá, por favor, me ajuda a pregar. Você não sabia que ia deixar esse ponto para você. Mas é o ponto do lixo, das moscas. Explica para eles. É interessante que às vezes as pessoas, elas aprenderam eu converso muito com as pessoas e elas chegam assim: não, eu repreendi o pastor, eu repreendi. Aí eu expliquei. O que é repreender? Repreender é você ter, vamos botar aqui que você tem um latão cheio de lixo.
E ele está tapado, mas está muito podre ali. O que acontece em cima daquele latão? Fica cheio de moscas, certo? Repreender isso é você abanar a mosca. Só que o fato de você abanar a mosca, ela vai embora, mas o que acontece? Por que ela vai voltar? Porque o lixo está lá. Então, antes de repreender, você tem que arrepender. Porque não adianta mandar os demônios embora, sendo que ele tem lixo, ele tem direito de voltar. Então, primeiro tira o lixo, que aí na hora que você tirar o lixo, vai ficar cheirosinho, não vai ter mosca que vai poder voltar. Amém? É bom pregar com essa mulher, ela me ajuda a pregar, você viu aí? Eu queria que você ficasse de pé, só para você saber que eu já vou terminar, daqui a meia hora. Não, estou brincando. Fica de pé, eu já vou terminar. Mas tirar o lixo significa tirar o lixo. Sim, mas para você encontrar o lixo, às vezes nós estamos procurando o lixo apenas na nossa vida, aqui e agora. A senhora quer falar? Não, ok. Às vezes a gente está procurando o lixo apenas aqui e agora. O que eu fiz de errado? O que eu fiz? Eu já confessei, eu já falei, Verdade. Às vezes a gente já limpou o pedaço que a gente está. Mas você precisa olhar para trás. Quem foi seu pai? Pastor, não fala, pergunta meu pai, não. Quem foi seu avô? Ih, pastor. E a vovó? Ih, pastor, aquela mulher, só Deus. E a sogra? E a mãe, como é que era? Como é que eram as gerações passadas? O que foi plantado no passado? Ah, pastor, tem muita história aí. Vamos contar essa história, amigo. Porque tirar o lixo não é só tirar o que está aqui e agora. É o que vem sendo acumulado de geração em geração. Quando o diabo vai diante de Deus, ele não fala só de você, ele fala do seu pai também. Ele fala, isso aqui é os Oliveira. Ele chega para Deus e fala assim, você conhece os Oliveira? Olha, tem gerações e gerações disso e daquilo ali. Você conhece os Monteiro? Ih, os Monteiros são gente assim, assim, assim. Ele não fala só o seu nome, ele fala o seu sobrenome. Ele leva a tua geração lá. Limpar o lixo não é olhar só o que está acontecendo aqui agora. É dizer, Deus, o que é que foi plantado antes de eu nascer, que continua dando direito aos espíritos. Eu queria que você erguesse as mãos onde você está. Antes de você vir no altar, eu quero te abençoar onde você está. E a primeira oração que eu quero fazer com você é a seguinte, diga comigo assim, Senhor, eu peço perdão por ignorar o mundo espiritual. As minhas mãos estão sendo alistadas no teu exército. Eu quero as armas espirituais. Agora eu quero que enquanto essa música toca, você venha ao altar. E quero pedir, por favor, não fique ninguém, absolutamente ninguém, nas cadeiras, mas venham todos no altar, absolutamente todas as pessoas venham no altar nessa manhã, por favor. Enquanto a música toca, vamos vir ao altar nessa manhã, por favor. O anjo vinha trazendo as respostas, os inimigos impediram de passar, e ele voltou. Só tem guerreiro nesse altar nessa manhã. Aleluia. E o Senhor mandou um arcanjo bater. Deus ungiu você, não foi para brincar, foi para guerrear. Contra toda a potestade que impedia o anjo passar. Eu proclamo que cai na tua vida toda ingenuidade espiritual. Senhor, mais uma vez vai ordenar. Eu proclamo que vem uma unção de guerra sobre você. Para fazer passar o anjo e te abençoar. Deus mandou anjo, não foi para fazer piquenique. Deus manda anjo é para lutar com você. É para glória. Arcanjo não desce do céu sem espada. Vai se repetir. Sobrenatural. Sabe nunca. Alguém diz, eu estou enfrentando, Senhor, os demônios da minha família nessa Em manhã. nome de Jesus. E eu quero a libertação dos meus familiares. Em nome de Jesus.